Milionário auxilia a mãe solteira e revela segredo chocante que transforma tudo. A notícia ecoou pela vibrante cidade de São Paulo como um trovão. Eduardo Mendes, o milionário conhecido por suas empresas de tecnologia e seu coração de pedra, decidiu usar sua fortuna para ajudar uma mulher em apuros. A história de Ana, uma mãe solteira lutando para sobreviver com sua pequena filha, Luísa, comoveu até os mais céticos. Como um homem tão poderoso se importa com uma simples mãe? Murmuravam nas calçadas e cafés. E para muitos a verdade parecia ainda mais estranha. O milionário fez um cheque generoso, que liquidou as dívidas de Ana em um estalar de dedos. Um gesto de bondade ou um movimento estratégico? Ana, aos 32 anos, não tinha mais esperanças. Sozinha, ela se esforçava para alimentar Luísa, de apenas 5 anos, enquanto trabalhava em vários bicos. Quando recebeu a notícia do auxílio, sentiu o mundo desabar. Ela não sabia se agradecia ou se temia algo. Eduardo, com seu olhar intenso e a frieza típica de quem nunca precisou pedir ajuda, parecia um enigma. O que ele ganharia com isso? A convivência começou a desvendar camadas. Ana ficou fascinada com as histórias de superação que Eduardo contava. Mas, ao mesmo tempo, o milionário começou a se sentir atraído pela sinceridade simples de Ana e pelo sorriso iluminado da pequena Luísa. Era como se um laço invisível estivesse se formando entre eles. No entanto, havia um peso no ar, uma tensão sempre presente, como um fio prestes a se romper. Mas o passado é teimoso. Um dia, enquanto Ana organizava algumas coisas antigas no sótão, encontrou uma caixa empoeirada cheia de cartas. A maioria estava desbotada, mas uma, em particular, chamou sua atenção. Quando abriu, leu um nome que fez seu coração disparar. Seu ex-marido. Ele estava de volta. E a dor daquela lembrança a atingiu como um golpe. Ele era violento, um fantasma que ela achou que havia exorcizado. Enquanto isso, Eduardo não fazia ideia do que estava para acontecer. Ele começou a notar um talento raro em Luísa. A menina desenhava com uma habilidade surpreendente. Seus desenhos tinham um toque especial, algo mágico que parecia flutuar no papel. Eduardo percebeu que, se explorado, esse talento poderia abrir portas inimagináveis. Mas também significava se envolver ainda mais na vida de Ana, algo que ele estava relutante em fazer. Quando Ana escolheu contar a Eduardo sobre seu ex-marido, ele percebeu que havia algo mais profundo entre eles. A conexão que sentiram parecia predestinada. E então, na mesma semana, ele encontrou uma carta antiga, incompleta, que deveria ter sido enviada para Ana anos atrás. Ao lê-la, seu coração parou. A informação que ali estava mudaria o curso de suas vidas. Eduardo se viu diante de um dilema: seguir seu coração e mergulhar fundo nesse relacionamento arriscado ou recuar, temendo o desconhecido. Você consegue imaginar o que aquela letra continha? O que Eduardo fará agora? As vidas de todos estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia prever. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like
poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Eduardo segurava a carta nas mãos, seus pensamentos estavam a 1000 por hora. O conteúdo se desenrolava em sua mente como um filme em câmera lenta. Um aviso, uma promessa não cumprida, uma verdade enterrada. Aquele pedaço de papel tinha o poder de mudar suas vidas. Naquela noite, enquanto Ana dormia no sofá com Luísa aninhada em seu colo, Eduardo decidiu tomar uma atitude. Ele não queria mais hesitar. O que quer que a carta dissesse, ele precisava saber. Com a luz da lua filtrando-se pela janela, ele se sentou à mesa da cozinha e raspou a superfície da carta com a ponta do dedo, como se pudesse sentir os segredos que ela guardava. O aroma do café que ele havia preparado ainda pairava no ar. Tentando acalmá-lo, a campainha tocou. Eduardo levou um susto. Olhou a hora. Já passava da meia-noite. O que poderia ser? Com o coração acelerado, ele caminhou até a porta e a abriu, revelando uma figura familiar. Era seu irmão, Carlos, pálido e com os olhos arregalados. Eduardo, precisamos conversar. O tom urgente imobilizou-o. Carlos, o que aconteceu? Antes que Carlos pudesse responder, a sirene de um carro de polícia soou na distância, cortando o silêncio da noite. Eduardo sentiu um nó na garganta. É sobre Ana! Seu irmão começou, mas Eduardo interrompeu. Ela está bem. Eu a ajudei. Quero ajudar mais. Luísa é uma menina incrível. Carlos balançou a cabeça nervoso. Você não entende. O passado dela está voltando. Um homem apareceu. Ela não quis me contar, mas eu soube. Eu vi. As palavras golpeavam Eduardo como se fossem pedras. O ex-marido de Ana? O fantasma que ela esperava ter deixado para trás? O que ele queria? O impulso imediato foi correr até ela, protegê-la, mas a voz de Carlos era um freio. Ele é violento e ele sabe que você está envolvido. Você precisa ser cauteloso, Eduardo. Essa história é mais complicada do que parece. Eduardo se virou. A confusão se transformou em uma raiva cautelosa. Você não sabe o que está dizendo. Eu finalmente estou ajudando alguém de verdade. Talvez você também esteja se colocando em perigo. Carlos gritou de volta. O clima esquentou. E os dois irmãos estavam a um passo de um confronto físico. O amor e o cuidado de ambos estavam prestes a colidir. Então a porta se abriu e Ana apareceu, enrolada em um cobertor. O olhar perdido, mas o coração pulsando. O que está acontecendo aqui? Ela nunca havia visto Eduardo e Carlos assim. A tensão era palpável. Só estávamos conversando. Eduardo tentou se justificar, mas a mentira soava vazia. Ele sentia que havia algo mais, algo do que nem mesmo Carlos sabia. Antes que ele pudesse articular suas palavras, o celular de Ana vibrou sobre a mesa, interrompendo a tensão. O nome na tela fez o coração de Ana disparar. Ricardo! Ela hesitou, visualizando o passado que tentava esquecer. Não pode ser! Sua voz quebrou e Eduardo a olhou. Uma mistura de preocupação e desconfiança. Carlos estava ficando alarmado. Desliga, não atende! Mas Ana já estava avançando, pegando o telefone.
As lágrimas brotavam em seus olhos e ela viu os rostos de Eduardo e Carlos se oscilar entre a preocupação e o medo. "Por favor, não atenda", sussurrou Eduardo. Mas era tarde demais. Ela deslizou o dedo pela tela. E a conversa começou. "Ricardo!" Assim que ela pronunciou o nome, a porta se abriu mais uma vez. Mas desta vez não era um irmão. Um homem robusto, com um olhar ameaçador, entrou e com um sorriso frio disse: "Oi, querida, estou de volta para casa." E assim a realidade de Ana desabou em 1000 pedaços. O passado se entrelaçou no presente e a vida de todos estava prestes a mudar brutalmente. Ao redor, o mundo girava e ninguém sabia o que o futuro reservava. Assim que Ana pronunciou o nome Ricardo, o peso da sala pareceu aumentar. O homem robusto que entrou na casa não era apenas uma lembrança. Ele era um pesadelo que havia tomado forma. Eduardo sentiu um frio na espinha, sua mente correndo. "O que ele está fazendo aqui?" pensou. "Oi, querida. Estou de volta para casa." A voz de Ricardo soou como uma lâmina afiada, as mãos trêmulas segurando o celular. Lábios pálidos, um olhar em choque. A pequena Luísa, ainda sonolenta, se aconchegou mais perto da mãe, sentindo a tensão no ar. "Ricardo, você não deveria estar aqui." Ana conseguiu alterar a entonação. O medo escapava como um sussurro nervoso. Eduardo se adiantou, colocando-se entre Ana e Ricardo. "Você não pode ameaçá-la. Afaste-se." Ele mal sabia o que estava desafiando. A imagem de um homem poderoso e violento invadia sua mente. Carlos também se aproximou, tremendo levemente. "Ana, você precisa se afastar dele. Não podemos deixar ele se aproximar." O que Eduardo e Carlos não sabiam era que Ricardo tinha um truque na manga. Ricardo deu um passo à frente, um sorriso sarcástico nos lábios. "Vocês não entendem. Eu não estou aqui para brigar. Estou aqui para resolver as coisas." Ele olhou para Ana com uma expressão que combinava possessão e arrependimento. "Amor, você sabe que eu mudei. Eu só quero a nossa família de volta." O olhar de Ana se turvou, a expressão de dor tão forte que poderia rasgar o próprio ar. "Você não mudou. Você nunca vai mudar." A emoção a sufocava. Eduardo sentiu uma pressão crescente no seu peito, seu instinto de proteção se aguçando. "Basta!" gritou Carlos, quebrando a tensão. "Você não tem nada a ver com nossa vida agora." A coragem dele era admirável, mas Eduardo viu o perigo se acumulando, como uma tempestade prestes a eclodir. Ricardo, ferido, inclinou a cabeça. "Se você acha que pode simplesmente me excluir, está muito enganado. Eu ainda sou parte disso tudo." Ele deu um passo atrás, rindo, mas a risada não era de alegria. Era um riso de quem tem planos sinistros resguardados nas sombras. Nesse momento, o ambiente ficou sombrio. Enquanto todos olhavam para Ricardo, Ana se virou. Algo em sua mente mudando. Uma faísca de determinação atravessou seu olhar. "Ricardo, se você está aqui, então é hora de todos os segredos serem revelados. Você tem algo a me dizer?" O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração tensa. Ricardo hesitou, seu sorriso dissipando-se. "Todos os segredos? E se eu te disser que a última conversa que tivemos não foi o que você pensa?" As palavras dele pairaram no ar, carregadas de um significado obscuro. Foi então que repentinamente o celular de Ana vibrou de novo. O nome na tela causou uma corrida de adrenalina. "Mãe?" A voz de uma mulher estranha, mas que soava incrivelmente familiar.
Você precisa saber. Tudo o que você pensa e sabe sobre o Ricardo não é verdade. Ele não é apenas seu ex-marido. Ele é também o que quer que a mulher dissesse. A expressão de Ana se transformou de espanto para puro terror. Os olhos dela se arregalaram enquanto Eduardo tentava entender a dimensão do que estava acontecendo. O peso da sala aumentava a cada segundo e um misto de medo e expectativa pairava entre eles. Quem você é? Ana quase gritou. A voz. Falhando. A mulher do outro lado da linha hesitou. A tensão se fazendo sentir novamente. Eu sou seu pai, Ana. E eu estou de volta também. As palavras cortaram o ambiente como uma faca gélida. A verdade do passado estava finalmente à espreita, pronta para reescrever a história de todos. O que Eduardo pensava que sabia sobre Ana, agora parecia a ponta de um iceberg, coberto de segredos e mentiras. Ele se virou para Carlos, que apenas balançou a cabeça, aturdido. Como é que tudo ficou tão complicado tão rápido? O que viria a seguir? As palavras da mulher ecoaram pela sala como trovão. Eu sou seu pai, Ana. O mundo dela parecia desmoronar em um instante. O ar ficou pesado e o olhar de Ricardo se iluminou com um brilho malicioso. Eduardo sentiu sua pele arrepiar. O que aquilo significava? A mente de Ana estava uma tempestade de emoções. Meu pai! Ela repetiu, quase sem conseguir olhar para a tela do celular. Lembrou-se de histórias da infância, fragmentos de memórias e sombras longínquas. O passado que ela pensava ter enterrado começava a ressurgir com uma força devastadora. Sim, estou de volta e há muito que precisamos discutir. A voz da mulher do outro lado da linha era serena, mas o conteúdo era uma bomba relógio prestes a explodir. Ana não conseguiu conter as lágrimas. A pequena Luísa já se tremia nos braços dela, o temor gravado em seu coração infantil. Eduardo trocou olhares intensos com Carlos. O que deveria ser um momento de proteção e acolhimento estava-se transformando em um incêndio. Ricardo se aproximou de Ana, um brilho enganador nos olhos. Você sempre teve um pai, querida. E agora ele quer devolver o que você perdeu. A sala ficou em silêncio. Os três homens parados e a pequena Luísa se encolhendo, observando tudo como se fosse uma cena de um filme de terror. Ana, em um impulso, desligou o celular. Basta! Eu não quero saber de mais mentiras! A raiva e a dor transbordavam. Ricardo sorriu de forma gelada. Mentiras? Você sabe bem que tudo isso não é o que parece. E se eu dissesse que todo esse tempo você estava protegida, que o seu pai estava longe porque ele mesmo era uma ameaça. Ninguém se moveu. Eduardo respirou fundo. Que ameaças? O que você quer dizer? Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Ana precisava saber a verdade. Mas e se essa verdade fosse pior do que o próprio medo dela? Ricardo piscou, um gesto que parecia prelúdio de algo mais sombrio. Só que, Ana, a história não começou com você. Começou há muitos anos. Muito antes de você mesma existir. E adivinha? Ele não é seu pai biológico. As palavras dele cortaram como uma faca afiada. Os olhos de Ana se alargaram, a realidade quebrando-se em mil soições. Do que você está falando? Ela balançou a cabeça, tentando se afastar do pesadelo que começava a se revelar. A pequena Luísa segurava firme a mão da mãe, a inocência dela ainda a protegendo. Carlos tomou a frente, buscando coragem. O que você quer?
Ricardo, para-te está aqui de verdade. Os dedos de Eduardo se apertaram em uma bola de punho. Ele não admitiria que Ricardo tocasse. O homem que uma vez trouxera dor em sua própria vida. E quero aquilo que é meu. A verdade, as posses e, claro, Ana. As palavras flutuavam no ar pesado como um aviso. O sorriso de Ricardo parecia uma serpente prestes a atacar. Você está muito mais ligada ao meu passado do que imagina. Juntos poderemos conquistar tudo. O telefone de Ana vibrou novamente, mas ela hesitou em atender. O coração pulsando no peito. Era a chance de descobrir a verdade. Mas ao mesmo tempo, a incerteza a paralisava. A cena girava em sua mente, como num filme. Era hora de agir. De repente, estrondo. Um barulho forte vindo da rua. As luzes da casa começaram a piscar. Eduardo e Carlos trocaram olhares de preocupação. O que foi isso? Eduardo se virou, desconfiado. E então a porta da sala se abriu com um estrondo. A figura de um homem alto vestindo um sobretudo surgiu na entrada. O olhar era intenso, quase hipnotizante. Era alguém que Ana reconhecia. Eu estou aqui para levar vocês, disse o homem. E a voz ecoou como um trovão. O coração de Ana disparou. E você vai descobrir toda a verdade agorinha mesmo. O olhar de Ricardo se transformou em uma mistura de surpresa e medo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas de uma forma tão tortuosa. Ana tinha certeza de que esse era apenas o começo. O que ele queria? O que Ricardo temia? Os relacionamentos estavam prestes a ser reescritos. E enquanto o homem do sobretudo se aproximava, Ana teve um único pensamento. Nada seria como antes. O que viria a seguir, ninguém poderia imaginar. Assim que Ana pronunciou o nome Ricardo, o peso da sala parecia aumentar. O homem robusto que entrou na casa não era apenas uma lembrança. Ele era um pesadelo que havia tomado forma. Eduardo sentiu um frio na espinha, sua mente correndo. O que ele está fazendo aqui? Pensou. Oi, querida. Estou de volta para casa. A voz de Ricardo soou como uma lâmina afiada. Ana congelou, as mãos trêmulas segurando o celular. Lábios pálidos, um olhar em choque. A pequena Luísa, ainda sonolenta, se aconchegou mais perto da... Mas sentindo a tensão no ar. Ricardo, você não deveria estar aqui. Ana conseguiu alterar a entonação. O medo escapava como um sussurro nervoso. Eduardo se adiantou, colocando-se entre Ana e Ricardo. Você não pode ameaçá-la. Afaste-se. Ele mal sabia o que estava desafiando. A imagem de um homem poderoso e violento invadia sua mente. Carlos também se aproximou, tremendo levemente. Ana, você precisa se afastar dele. Não podemos deixar ele se aproximar. O que Eduardo e Carlos não sabiam era que Ricardo tinha um truque na manga. Ricardo deu um passo à frente, um sorriso sarcástico nos lábios. Vocês não entendem. Eu não estou aqui para brigar. Estou aqui para resolver as coisas. Ele olhou para Ana com uma expressão que combinava possessão e arrependimento. Amor, você sabe que eu mudei. Eu só quero a nossa família de volta. O olhar de Ana se turvou, a expressão de dor tão forte que poderia rasgar o próprio ar. Você não mudou. Você nunca vai mudar. A emoção a sufocava. Eduardo sentia uma pressão crescente em seu peito, seu instinto de proteção se aguçando. Basta! Gritou Carlos, quebrando a tensão. Você não tem nada a ver com nossa vida agora.
A coragem dele era admirável. Mas Eduardo via o perigo se acumulando como uma tempestade prestes a eclodir. Ricardo, ferido, inclinou a cabeça. Se você acha que pode simplesmente me excluir, está muito enganado. Eu ainda sou parte disso tudo. Ele deu um passo atrás, rindo, mas a risada não era de alegria. Era um riso de quem tem planos sinistros, resguardados nas sombras. Nesse momento, o ambiente ficou sombrio. Enquanto todos olhavam para Ricardo, Ana se virou. Algo em sua mente mudando. Uma faísca de determinação atravessou seu olhar. Ricardo, se você está aqui, então é hora de todos os segredos serem revelados. Você tem algo a me dizer. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração tensa. Ricardo hesitou, seu sorriso dissipando-se. Todos os segredos? E se eu te disser que a última conversa que tivemos não foi o que você pensa? As palavras dele pairaram no ar, carregadas de um significado obscuro. Foi então que, repentinamente, o celular de Ana vibrou de novo. O nome na tela causou uma corrida de adrenalina. Mãe? A voz de uma mulher, estranha, mas que soava incrivelmente familiar. Você precisa saber. Tudo o que você pensa que sabe sobre o Ricardo não é verdade. Ele não é apenas seu ex-marido. Ele é também... O que quer que a mulher dissesse, a expressão de Ana se transformou de espanto para puro terror. Os olhos dela se arregalaram, enquanto Eduardo tentava entender a dimensão do que estava acontecendo. O peso da sala aumentava a cada segundo, e um misto de medo e expectativa pairava entre eles. Quem você é? Ana quase gritou, a voz falhando. A mulher do outro lado da linha hesitou, a tensão se fazendo sentir novamente. Eu sou seu pai, Ana, e eu estou de volta também. As palavras cortaram o ambiente como uma faca gélida. A verdade do passado estava finalmente à espreita, pronta para reescrever a história de todos. O que Eduardo pensava que sabia sobre Ana agora parecia a ponta de um iceberg coberto de segredos e mentiras. Ele se virou para Carlos, que apenas balançou a cabeça, aturdido. Antes que alguém pudesse digerir a reviravolta, o homem que havia entrado na casa apressou-se para a frente, interrompendo a conversa. Espere, você não pode confiar nesse telefonema? É uma armadilha. Sua voz era intensa, fazendo todos olharem para ele. Ana, por dentro, lutava entre o choque e a urgência de descobrir a verdade. Deixe de galhofas! Se você é meu pai, então por que meu coração não acredita em você? O que você não sabe, o homem no sobretudo disse, tomando bruscamente a palavra, é que Ricardo está mentindo. Ele não é apenas seu ex-marido. Ele é alguém que está ligado a respostas que você nunca quis encontrar. Ele apontou para Ricardo. A sala estava em um silêncio aterrorizado. O olhar de Eduardo também se transformou. Uma confusão crescente. O que Ricardo escondia? O que poderia ser tão devastador? Ele começou a perceber que a batalha seria muito maior do que apenas proteger Ana e Luísa. Ricardo, agora com o rosto pálido, começou a tremer, embora tentasse disfarçar. Não escute ele, Ana. Ele está desesperado. Isso é tudo um plano dele. A tensão se acumulava. O que você quer dizer com plano? Ana desafiou. Sua voz quase um grito. Eu sempre estive aqui, mesmo quando você achava que estava só. A verdade está prestes a vir à tona. E eu não tenho certeza se você está preparada para isso. O homem se aproximou, os olhos cheios de sinceridade.
Alguém muito próximo de você está envolvido em uma rede de mentiras que ameaça todos nós. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que este homem estava dizendo? O que havia sido escondido? O passado de Ana parecia mais sombrio do que eles jamais podiam imaginar. As palavras eram como uma bomba prestes a explodir. O que ele estava prestes a revelar mudaria tudo. A vida que Ana havia reconstruído, a segurança que Eduardo pensava ter garantido para ela, tudo poderia ruir de forma catastrófica. Havia amor, medo, incertezas, mas acima de tudo, a sensação palpável de que tudo se desinstalaria em um instante. O futuro de todos estava prestes a ser reescrito, mas dessa vez sem um final feliz garantido. O homem do sobretudo olhou para Ana e, em um suspiro grave, disse: "Prepare-se para a verdade. Ela virá como um furacão." E com isso a sala parecia girar, como se o tempo estivesse se distorcendo. O que viria a seguir seria uma avalanche de segredos que poderia arrastar tudo ao chão. As vidas de todos estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia prever. Assim que o homem do sobretudo disse que a verdade estava prestes a vir à tona, a sala encheu-se de uma tensão palpável. Todos os olhares estavam fixos nele, esperando que ele continuasse. Ana sentiu o coração acelerar, cada batida um aviso. Algo grande estava por vir. O choque na expressão de Ricardo fez com que ela se questionasse o quanto ele sabia e quanto ele havia escondido. "O que você quer dizer com a verdade?" Ana perguntou, a voz tremendo. Ela queria saber, mas ao mesmo tempo estava apavorada. A pequena Luísa apertou ainda mais a mão da mãe, percebendo que a atmosfera estava carregada. O homem não parecia qualquer estranho. Havia uma urgência em suas palavras que fazia a dúvida crescer. "Ricardo está ligado a coisas que você não imagina, Ana. Seu passado não é o que você pensa", o homem continuou, sua voz grave, quase um rosnado. "E eu estou aqui para te proteger, não para te assustar." "Proteger? De quem? De quem você tem que me proteger?" Ana sentia um nó na garganta. A confusão a dominava. O passado que ela lutava para enterrar a atormentava ainda mais. Mas então, como um golpe de um punho, ela percebeu: "Você é meu pai?" A frase saiu como um sussurro. A revelação soava absurda, mas dentro dela, uma voz dizia que poderia ser verdade. "Sim, sou eu. Você precisa saber a verdade sobre nós, Ana." O homem do sobretudo deu um passo à frente, seu olhar fixo no dela, e principalmente sobre Ricardo. Ricardo, que até então parecia ser o maior pesadelo, se encolheu sob aquele olhar. "Não escute ele, Ana!" gritou, mas seu pânico era evidente. "Ele é um mentiroso!" A sala se transformou em um campo de batalha emocional. Cada palavra era uma espada que cortava o ar pesado, e Ana estava no centro. "Então você foi embora?" Ela virou-se para o homem que se dizia seu pai, a incredulidade misturada com uma dor profunda. "Você me abandonou?" "Eu não tive escolha. Fui por sua segurança." A defesa dele deixou um gosto amargo. Mas antes que Ana pudesse responder, uma sirene de polícia cortou o silêncio, rasgando a noite. O barulho se aproximava, e com ele, uma nova onda de pavor. "Você não pode me ignorar, Ana." O homem insistiu, o desespero na voz fazendo ecoar na sala tensa. "Ricardo tem segredos perigosos. Segredos que podem acabar com tudo.
Nesse instante, uma sombra se moveu atrás de Ricardo. Era Carlos, e seu olhar era de pura determinação. Ele se aproximou e, com um movimento rápido e súbito, lutou para derrubar Ricardo, tentando proteger. A irmã e Luísa? A sala explodiu em caos. Todos gritaram e se movimentaram. O ruído da luta misturando-se ao som das sirenes que chegavam cada vez mais perto. Ana viu Ricardo sendo derrubado e, num impulso, correu para longe, procurando abrigo. O homem do sobretudo seguiu atrás dela, gritando: Ana, você precisa entender. Mas antes que ela pudesse processar, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão. A porta da frente foi arrombada e várias figuras em uniformes irromperam na sala. Os policiais, com expressões sérias, apontaram as armas. Todos no chão. Afastem-se! Ana ficou paralisada, a realidade desmoronando em torno dela. As respostas que tanto buscava estavam se misturando a um caos que ela nunca imaginou viver. A presença do homem que alegava ser seu pai agora trazia mais questões. E Ricardo, a quem ela pensava conhecer, estava mergulhado em segredos ainda mais obscuros. Foi um ataque! Alguém gritou entre a confusão. Ana olhou para Ricardo, agora claramente assustado e agachado no chão. O que você escondeu de mim? O que você fez? A voz dela era um misto de dor e raiva. E então, como um movimento swift, o homem do sobretudo pegou uma pasta que estava em uma mesa e a abriu. Ana, tudo isso está documentado. Segredos do passado. A verdade que você precisa encarar. Ele virou a pasta para ela, mas a visão foi interrompida pela corrida dos policiais e a explosão de tensão dentro da sala. Ana não sabia em quem confiar. A sirene da polícia ecoava e a uma curta distância estava a vida que todos esperavam que ela tivesse. Mas agora tudo estava em risco. A verdade estava à espreita. Mas antes que pudesse tocá-la, o mundo começou a desmoronar. O que estava prestes a ser revelado poderia não apenas destruir Ricardo, mas também quem Ana realmente era. E nesse momento, entre o entulho do passado e a confusão do presente, ela percebeu. Tudo o que acreditava saber poderia estar prestes a desmoronar em um instante. E então, os segredos mais sombrios ameaçavam não apenas a vida dela, mas o destino de todos ao seu redor. O silêncio foi quebrado quando o homem do sobretudo se aproximou, e seus olhos fixos nos de Ana eram como fogo, ardendo com urgência. Você não pode ignorar a verdade, Ana. Ricardo esconde mais do que você imagina. As palavras dele tremiam, e Ana sentia o coração bater forte. O ar estava pesado, como se algo catastrófico estivesse prestes a acontecer ali, naquele pequeno espaço. E então, Ricardo começou a rir. Uma risada nervosa, mas cheia de sarcasmo. Você acha que é tudo tão simples? Você não sabe pelo que passei. Ninguém aqui conhece a verdade. Ele olhou para todos na sala, como se quisesse arrancá-los de suas certezas. Que verdade? A voz de Ana saiu como um sussurro. Que verdade você esconde? E por que eu deveria confiar em você? Ela olhou bem nos olhos dele, tentando encontrar algo que fizesse sentido. Mas então aconteceu. Com um barulho ensurdecedor, a porta da frente se abriu novamente. O estrondo foi capturado pela tensão que
pairava no ar, e a figura de um homem entrou, bonito e ameaçador ao mesmo tempo, com um olhar que cortava como vidro. Ele disse: chegou a hora de revelações. Ana congelou. O homem era alguém de seu passado, alguém que ela nunca pensou que veria de novo. A mente dela girava, lembranças voltando como um turbilhão. Filho da mãe! O que você está fazendo aqui? A raiva e a incredulidade a dominaram. Eu vim te ajudar. A verdade precisa ser revelada, Ana. O homem disse, e suas palavras vibraram no ar pesado. Eu sei sobre seu pai, e você não faz ideia do que realmente aconteceu. Do que você está falando? Perguntou Ana, confusa e aflita. A pequena Luísa, ainda em seus braços, olhava com um misto de curiosidade e medo. Ricardo! O homem focou em Ricardo, dando um passo à frente. Ele não é quem você pensa que é. Ele está profundamente ligado ao seu passado, mais do que você pode imaginar. O olhar de Ricardo se transformou em algo parecido com pavor. Ele balançou a cabeça, tentando desviar do peso das palavras. Mentira! Você não tem provas. Essa é uma armadilha. As sirenes ainda podiam ser ouvidas ao fundo, e a tensão na sala era fulminante. Ana olhou em volta. Os rostos de Eduardo e Carlos refletiam uma mistura de preocupação e determinação. Quem é você? Ana gritou para o homem, a voz embargada de emoção. E o que você sabe sobre o passado do Ricardo? Eu sou Lucas, ele respondeu, e a maneira como pronunciou o nome fez Ana tremer. E eu sou seu irmão. Um eco profundo da revelação explodiu na sala. Os olhares se entrelaçaram, choque e incredulidade em cada rosto. O mundo de Ana estava girando. O quê? Sua voz falhou. Isso não pode ser verdade! Não só é verdade, como você está em extrema perigo. Você e sua filha. Ricardo se meteu em algo muito maior do que nós dois. E isso vai afetar todas as nossas vidas. A intensidade de Lucas era palpável, como se ele fosse a razão pela qual tudo estava prestes a mudar. Enquanto Ana processava a revelação, uma explosão de luz ressoou na janela. Policiais gritaram ordens na rua e o ambiente na sala começou a apressar-se, pulsando com cada nova informação. Corações batiam como tambores. A vida dela estava em jogo. Ana sentiu um nó se formando na garganta. Como assim? Lucas era seu irmão? O que Ricardo tinha a ver com isso? A verdade seguia pulando à frente dela, como uma sombra. E agora a única certeza que tinha era que tudo o que sabia foi abalado de forma brutal. O laço sanguíneo que ela nunca soube que existia, agora a ligava a Lucas, e sua história parecia se entrelaçar ainda mais com as trevas que a perseguiam. Precisamos sair daqui, agora! Gritou Carlos, puxando Ana para a porta. Mas ela não se movia. Ana, é perigoso, eles estão vindo! Com essas palavras, a realidade a atingiu como uma onda. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, mais uma. Não era apenas o passado que estava voltando, mas um futuro incerto, alinhado aos segredos que ela estava prestes a descobrir. A pergunta mais assustadora que a atormentava agora. O que mais Lucas sabia? O que realmente tinha acontecido com a família dela? A verdade poderia ser mais devastadora do que ela poderia suportar. Ana mal conseguia respirar. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente. Eu sou seu irmão. O choque a deixou paralisada. O passado dela, sempre tão nebuloso,
agora se tornara um quebra-cabeça que ela precisava montar rapidamente. O que mais havia escondido? O que tinha a ver com Ricardo? Enquanto isso, Ricardo também parecia a ponto de explodir. Seu olhar nervoso percorrendo a sala. É mentira! Ele está tentando te manipular! Gritou. Mas Ana não sabia mais em quem confiar. O pânico a dominava e Luísa, que ainda estava em seus braços, tremia, pegando tudo no ar. A tensão já atingira um ponto insustentável e o barulho da sirene se intensificava do lado de fora. Não temos tempo, Carlos insistiu, puxando Ana para o lado. O homem em pé na porta olhou firmemente para Ricardo. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. O passado vem com uma verdade pesada. Que verdade é essa? O que você quer dizer? Ana não conseguia mais manter a calma. O coração dela batia com tanta força que parecia querer escapar do peito. Aquelas revelações estavam começando a desmoronar a vida que ela havia tentado reconstruir. Lucas, percebendo a gravidade do momento, continuou. Ricardo fez coisas terríveis. Ele não só te abandonou, mas também conectou você a um segredo que ficará cada vez mais perigoso. Como um estalo, a porta da sala se abriu com um estrondo e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Todos no chão, gritaram. O caos tomou conta e Ana sentiu sua cabeça girar. As vozes se misturaram em gritos e ela mal conseguia entender o que estava acontecendo. É isso! Você me entregou, não foi? Ricardo rosnou. Seu tom misturando raiva com desespero. O confronto fez a tensão aumentar ainda mais. Do nada, um empurrão. E então Ricardo, em uma tentativa de se defender, foi para cima dos policiais. Era como um golpe de um relâmpago. Tiros foram disparados. O impacto se misturou ao grito das pessoas na sala. Ana ficou paralisada. O mundo ao redor dela se desfez em fragmentos. O que parecia ser um embate contra as sombras do passado agora se tornara uma luta pela sobrevivência. Os policiais gritaram ordens. E então tudo se tornou um turbilhão de caos. Saia da frente! Carlos empurrou Ana para o lado, mas o medo estava gravado em seus rostos. E de repente, tudo se apagou. Ana acordou em uma sala densa de fumaça, o cheiro de pólvora queimando suas narinas. Luísa estava segura em seus braços, mas a pequena parecia confusa. Ao seu redor não havia sinal dos homens de farda ou de Lucas, que desapareceram em meio à confusão. Mãe, o que aconteceu? A voz da menina soou calma, mas o olhar tinha a preocupação de alguém que percebeu mais do que deveria. Ana não tinha respostas. Eu não sei, meu amor, eu não sei, disse. A dor de não poder protegê-la, um punho apertado em seu coração. Mas antes que pudesse se levantar, Lucas surgiu novamente, coberto de sujeira e olhando aflito. Ana, você precisa ouvir. Eles estão atrás de você. A urgência no tom dele a fez gelar. Quem? O que está acontecendo? Havia mais na sua história. Muito mais. E Ricardo queria que você nunca soubesse. Ana sentia a pressão crescendo nos ouvidos. O que é isso? O que significa? Ela estava prestes a explodir de frustração. Mas Lucas tomou um fôlego e encarou Ana com uma seriedade que a fazia sentir que tudo podia encerrar ali. Você é a chave de uma vingança muito maior. Eu não sou seu único irmão. Essas palavras a atingiram como um golpe.
A verdade começou a se desdobrar como um imenso quebra-cabeça que estava longe de ser resolvido. O que mais sua vida escondia? E quando a dúvida passou por sua cabeça, ela percebeu. A reviravolta estava apenas começando. Antes que pudesse perguntar mais, um estrondo ressoou. A porta foi derrubada e outra onda de policiais atravessou o espaço. Um dos oficiais soltou a frase que fez o coração de Ana disparar. Apreensão! Todos à linha! Ricardo foi visto na área. O que quer que estivesse acontecendo, a vida dela e a de Luísa estavam em perigo. E Ana percebeu, em um estalo de percepção aterrorizante, todo o seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Ana mal conseguia respirar. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente. Eu sou seu irmão. O choque a deixou paralisada. O passado dela, sempre tão nebuloso, agora se tornara um quebra-cabeça que ela precisava montar rapidamente. O que mais havia escondido? O que tinha a ver com o Ricardo? Enquanto isso, Ricardo também parecia a ponto de explodir. Seu olhar nervoso percorrendo a sala. É mentira! Ele está tentando te manipular! Gritou. Mas Ana não sabia mais em quem confiar. O pânico a dominava e Luísa, que ainda estava em seus braços, tremia, pegando tudo no ar. A tensão já atingira um ponto insustentável e o barulho da sirene se intensificava do lado de fora. Não temos tempo! Carlos insistiu, puxando Ana para o lado. O homem em pé na porta olhou firmemente para Ricardo. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. O passado vem com uma verdade pesada. Que verdade é essa? O que você quer dizer? Ana não conseguia mais manter a calma. O coração dela batia com tanta força que parecia querer escapar do peito. Aquelas revelações estavam começando a desmoronar a vida que ela havia tentado reconstruir. Lucas, percebendo a gravidade do momento, continuou. Ricardo fez coisas terríveis. Ele não só te abandonou, mas também conectou você a um segredo. Sentiu sua cabeça girar. As vozes se misturaram em gritos e ela mal conseguia entender o que estava acontecendo. É isso! Você me entregou, não foi? Ricardo rosnou, seu tom misturando raiva com desespero. O confronto fez a tensão aumentar ainda mais. Do nada, um empurrão! E então, Ricardo, em uma tentativa de se defender, foi para cima dos policiais. Era como um golpe de um relâmpago. Tiros foram disparados. O impacto se misturou ao grito das pessoas na sala. Ana ficou paralisada. O mundo ao redor dela se desfez em fragmentos. O que parecia ser um embate contra as sombras do passado, agora se tornara uma luta pela sobrevivência. Os policiais gritaram ordens e então tudo se apagou. Ana acordou em uma sala densa de fumaça. O cheiro de pólvora queimando suas narinas. Luísa estava segura em seus braços, mas a pequena parecia confusa. Ao seu redor não havia sinal dos homens de farda ou de Lucas, que desaparecera em meio à confusão. Mãe, o que aconteceu? A voz da menina soou calma, mas o olhar tinha a preocupação de alguém que percebeu mais do que deveria. Ana não tinha respostas. Eu não sei, meu amor. Eu não sei, disse, a dor de não poder protegê-la, um punho apertado em seu coração. Mas, antes que pudesse se levantar, Lucas surgiu novamente, coberto de sujeira e olhando aflito. Ana, você precisa ouvir.
Eles estão atrás de você. A urgência no tom dele a fez gelar. Quem? O que está acontecendo? Havia mais na sua história. Muito mais. E Ricardo queria que você nunca soubesse. Ana sentia o peso crescendo nos ouvidos. O que é isso? O que significa? Ela estava prestes a explodir de frustração. Mas Lucas tomou um fôlego e encarou Ana com uma seriedade que a fazia sentir que tudo podia encerrar ali. Você é a chave de uma vingança muito maior. Eu não sou seu único irmão. Essas palavras atingiram como um golpe. A verdade começou a se desdobrar como um imenso quebra-cabeça que estava longe de ser resolvido. O que mais sua vida escondia? E quando a dúvida passou por sua cabeça, ela percebeu. A reviravolta estava apenas começando. Antes que pudesse perguntar mais, um estrondo ressoou. A porta foi derrubada e outra onda de policiais atravessou o espaço. Um dos oficiais soltou a frase que fez o coração de Ana disparar. Apreensão! Todos à linha! Ricardo foi visto na área. O que quer que estivesse acontecendo, a vida dela e a de Luísa estavam em perigo. E Ana percebeu, em um estalo de percepção aterrorizante, todo o seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Então um dos policiais, com uma expressão séria, apontou para Lucas. Você, pare! A ordem ecoou pela sala e todos pararam, os olhos fixos na cena. Lucas, enlouquecido, começou a recuar. Mãe! Luísa gritou, o medo estampado em seu rosto. Não, não! Ana gritou, agarrando Luísa e avançando até Lucas, em um último esforço de protegê-lo. Mas os policiais estavam firmes. Ele não é uma ameaça, Ana implorou. Mas os rostos dos policiais eram impassíveis. Então, enquanto a tensão aumentava, algo inimaginável aconteceu. Ricardo, que antes estava em uma sala separada, apareceu. Não, por favor, não. Ele estendeu a mão como se pudesse fazer tudo parar. Lucas, não faça isso! Um grito desesperado que paralisou todos ali. Você não entende, Ricardo! É hora de tudo ser revelado! Lucas respondeu, a raiva transformando-se em um turbilhão de emoções. A revelação estava prestes a acontecer. E naquele instante, um tiro ecoou. O mundo de Ana parecia parar. Só um eco. O local tornou-se um caos. Gritos, sirenes e, por fim, a visão de Lucas caindo. Um olhar desolado em seu rosto. O tempo congelou. A sala ficou escura. Apenas um único foco de luz em Lucas, que estava caindo, enquanto os policiais corriam em sua direção. Você é um monstro! Ricardo gritou. Uma história não contada se desenrolando em meio aos lamentos. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Um choque tão profundo que atingiu até o âmago. Mão! Gritou a palavra, mal era um sussurro. O que era verdade? O que era mentira? A revelação estava ali. A resposta que poderia mudar tudo. Mas agora se tornava uma tragédia diante de seus olhos. O destino dela, de Luísa, de tudo que conhecia, balançava nas cordas. Por quê? Um grito rasgou o ar. Mas antes que qualquer coisa pudesse fazer sentido, Lucas murmurou uma última verdade. Ana, você é herdeira de uma história sombria. O que eu fiz não era para você. As palavras finais pesaram como chumbo. E assim, enquanto a realidade desmoronava, o futuro ficou em uma sombra, com Ana se perguntando se realmente conhecia seu próprio passado. E o que seria do porvir? Que verdades viriam à tona agora?
O eco do disparo ainda reverberava na sala, enquanto Ana lutava para entender o que estava acontecendo. O corpo de Lucas caiu no chão, um olhar de dor misturada à determinação em seu rosto. O mundo dela parecia ter escorregado pelas bordas, deixando somente um vazio imenso. Luísa, ainda em seus braços, começou a chorar, um som que cortava a tensão como uma faca. Não! Não! Ana gritou, deixando todo o medo e desespero explodirem. Sua voz ecoou, mas o que restava parecia apenas um eco distante do que seu mundo costumava ser. Lucas estava ali, um irmão que ela acabou de conhecer, caindo sob o peso de uma realidade cruel. A dor atravessava sua alma. Os policiais cercaram Lucas, mas Ana viu sua vida perdendo cor. E desde quando tudo ficou tão fora de controle? Desde quando ela se tornou o alvo de tantas mentiras? Num instante, tudo mudou e parecia tão surreal. O passado que ela pensava ter enterrado agora estava escancarado, mais perigoso do que nunca. Não o machuquem! Ana implorou, correndo em direção a Lucas. Mas a mão de um policial segurou seu braço. É perigoso, senhora, disseram. Sua voz firme. Mas Ana se debatia, lutando contra a verdade que a aprisionava. O olhar de Ricardo estava cheio de pavor, mas também de algo mais. Preocupação? Desespero? Ana, escute! Eles não podem saber de... Tudo! Ele estava como um animal encurralado, ansioso. Liberte-se disso. Você não deve ser levada. Ana olhou para ele, a cabeça girando. O que Ricardo sabia? O que ele estava realmente escondendo? Uma batalha interna se formava. Contar a verdade pode significar a salvação, mas também poderia levá-la a uma armadilha mortal. Com lágrimas escorrendo, Ana se virou para Luísa, apertando a menina mais perto. Está tudo bem, meu amor. Estarei com você. Mas dentro dela, uma tempestade se formava. E quando olhou de volta, os olhos de Lucas estavam fechados. Por favor, não. O pedido não lhe saiu da boca. O eco daquela palavra deixava um gosto amargo na boca. Então, do nada, uma equipe de abordagem entrou pela sala. A tenente que liderava a equipe tinha uma expressão resoluta. Vocês estão presos, todos vocês. O grito dela cortou o ar como vidro. O olhar no rosto da tenente deixou claro que o caos já havia começado. Ah, por favor, vamos embora! Carlos gritou do outro lado da sala. Ele estava apavorado, mas determinado. Agora! Ela hesitou. Tudo parecia um sonho distorcido. Gritos, pessoas em movimento. A fumaça que quase a sufocava. Mas neste momento precisavam dela e não podia deixar Luísa sozinha. Não agora! Respirou fundo, sentindo um nó dançar na garganta, tentando recuperar o controle. Enquanto o tumulto continuava, Ana deu um último olhar para Ricardo, o homem que havia sido parte de sua vida uma vez, de uma maneira estranha, e agora parecia escapar de suas mãos. Você poderia ter feito mais! Suas palavras eram como uma lamparina acesa em meio à escuridão. Ricardo apenas balançou a cabeça, como se tivesse perdido todo o valor que sentia por ela. E então seguiram Ana e Carlos, junto com Luísa, atravessando o caminho após o chamado de um policial. Você não vai se livrar disso tão fácil, Ricardo! A tenente gritou. Com isso, Ana olhou uma última vez por cima do ombro, vendo o homem que mais tarde poderia ter sido um espelho de seus próprios medos.
E então, enquanto desapareciam pela porta, sentia que a batalha ainda estava longe do fim. O futuro era um mistério, algo indefinido. Mas uma coisa era certa: ela não estava sozinha. Anos e suporte de Carlos e Luísa pulsavam como um coração em revival. Mas as mentiras ainda ameaçavam a paz tão desejada. E assim, enquanto Ana, Carlos e Luísa avançavam para o desconhecido, uma única pergunta ecoava em sua mente: que outras revelações ainda estavam por vir? Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Lembre-se de seja parte dessa jornada e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você acha. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho dessa história intensa. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Este é o seu momento.